Bom dia, amigos do Grupo de Oração Ismael. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo da série sobre as bem-aventuranças. Vai ser um estudo um pouquinho maior, porque a gente tem outros assuntos relacionados a essa frase que a gente vai estudar hoje. E a frase é justamente: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então vamos já dar início, sempre com base naquilo que foi informado para nós pelos Espíritos, Pietro Baldi e grandes autores no trabalho de síntese que a gente sempre busca fazer. Né? Começando então. A frase é essa daí, né? Foi dita lá e registrada em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então vamos prosseguir aqui, porque já é uma bem-aventurança acompanhada também da questão da destinação da terra. Né? Tem a ver com a terra se transformando em planeta de regeneração. Começando pela mensagem de Santo Agostinho, que está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: a terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas, revelando todos como caráter comum, os servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Então, até aí, só o Santo Agostinho confirmando para a gente aquilo que todos nós já sabemos, é que a Terra é um mundo de provas e expiações. E agora a gente vai confirmar também na sequência dessa mesma mensagem que já chegou o tempo em que estamos perto da passagem, da transição, né? Já estamos efetivamente, aliás, na transição, para deixarmos de ser um mundo de expiação e provas e passarmos a ser um mundo de regeneração. Vamos ver aqui então algumas mensagens que confirmam isso. Ao mesmo tempo em que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um de seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, Santo Agostinho dizendo aí para a gente que a Terra já foi um mundo mais atrasado, né? Já foi um mundo primitivo, e que chegou o tempo, né? Há chegado o tempo de transformar em planeta de regeneração. Por que a gente está comentando sobre isso? Porque daqui a pouco a gente vai ver quem serão as pessoas algumas características, né, das pessoas que terão direito de habitar nesse tipo de planeta que será a Terra regenerada. Mais uma mensagem agora do Chateaubriand, registrada pelo Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, no capítulo 31. Se, com efeito, afora as manifestações espíritas, lançardes os olhos sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis, sem hesitação, os sinais precursores que vos provarão de maneira irrefragável serem chegados os tempos preditos. Então, os sinais estão por toda parte, né? As dores coletivas que estamos passando de uma forma intensa, como jamais aconteceu antes, né? Não podemos deixar de falar sobre a pandemia, que mudou completamente o mundo, né? Impôs um isolamento social, além das grandes dores que seguem, como catástrofes naturais, conflitos regionais, né? Conflitos armados, enfim, são muitos os sinais que nos provam, conforme profecias feitas pelo próprio Cristo, né? Principalmente em Mateus 24, ele apresenta alguns dos sinais de que estamos na transição. Os tempos são chegados. Vou fazer mais um comentário sobre outras mensagens para a gente chegar sem nenhuma dúvida a respeito disso. E quem quiser se aprofundar no assunto, a gente recomenda o curso da TVI, O Fim dos Tempos, Novos Céus, Nova Terra, e o curso seguinte a esse, que é O Fim dos Tempos 2, Profecias. Nele há um estudo bem aprofundado sobre a questão da transição planetária
do fim dos tempos, que significa, na verdade, o fim de um ciclo, que a Terra deixa de ser planeta de provas e expiações e passa a ser um planeta de regeneração. Evidentemente que aqui a gente não vai ter esse tempo para comentar de forma tão detalhada, mas eu vou trazer aqui mais algumas mensagens para a gente ver e confirmar essa certeza que estamos, de fato, na fase de transição, chegando já em regeneração. Agora, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz: são chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Então, não tem mais nenhuma dúvida, né? A gente já tem várias mensagens falando a mesma coisa. E agora a gente vai ver exatamente qual é a característica dos mansos, né? Já que a bem-aventurança diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdarão a terra regenerada. Quem são os mansos, então? Emmanuel, que vai trazer para a gente os comentários interessantes sobre isso. Ele diz aqui no livro, na verdade, a mensagem publicada no Reformador em agosto de 1953. A primeira parte que eu selecionei diz assim: quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha de certo a exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência. Então, boa vontade, almas equilibradas, almas que buscam o plantio do bem, são algumas das características dos mansos de coração. Prosseguindo na mensagem, a cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura nas sendas dos companheiros. Se pretende, pois, a subida evangélica, aprende a auxiliar sem distinção. O auxílio desinteressado, né? O controle da nossa irritação, evitando a demonstração, né? A exemplificação dela, evitando que ela se manifeste, melhor dizendo. São essas características, além das mencionadas, né? Almas que têm boa vontade, trabalham no bem, pessoas, enfim, que têm um perfil mais pacífico, porque essas são as características que vão predominar na Terra regenerada. E aí ele prossegue, já em outra mensagem, o Emmanuel tece mais comentários sobre isso. Procuremos, desse modo, o clima da tolerância fraterna, em que o Senhor exemplificou na Terra, e sua lição sublime, para que estejamos seguros nas construções imperecíveis da alma, à frente da crueldade e da violência, da ignorância e da insensatez, mantenhamos acesa a chama do amor, à maneira da fonte límpida, que, servindo e cantando, corrige os rigores da paisagem e fecunda no seio da terra. Então, tolerância fraterna. Tolerância é mais uma característica. E realmente estamos precisando bastante, porque nós vivemos um período em que existe muito conflito, muita polarização em vários campos da vida, né? Polarização política, polarização religiosa também, que está muito assoberbada em várias regiões do mundo e em quase todas as religiões existentes. Existe muito pouca tolerância, a gente vê que as pessoas cortam relações em razão de motivos bem ínfimos assim. Então essa tolerância fraterna, esse respeito, é mais uma característica do manso de coração. E o Emmanuel segue aqui dizendo: não vale trocar golpe por golpe, injúria por injúria, mal por mal. Convocados à edificação do reino de Deus no mundo, a começar de nós mesmos, é imprescindível saibamos suportar para renovar, sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para possuir. Então estão aí os roteiros, né? Estão aí as características que nós devemos nos esforçar para alcançar, porque esse é o caminho para a gente poder fazer jus, né, a habitar um planeta bem melhor. Daqui a pouco a gente vai comentar
de acordo com a visão de Irmão Áureo, quais são as características, né, tanto do planeta como das pessoas que habitam também a Terra regenerada. Ou seja, como que será o planeta de regeneração. Prosseguindo, aqui a gente traz sempre aquela passagem sobre a lei de Deus, né, em que o Balde comenta, na verdade, como é a nossa situação atual diante do Sermão da Montanha e como que a nossa própria inferioridade, o nosso próprio atraso acaba permitindo que, com o passar do tempo, a gente aprenda a lição. Olha o que ele diz aqui. Bem-aventurados os prepotentes, os ferozes, os guerreiros, porque tanto serão esmagados pela prepotência, ferocidade e agressão dos outros, que se tornarão mansos, e então herdarão a terra. Então a gente tem que tomar muito cuidado se a gente tem essas características aí. E nós temos, né? Em boa parte, quase todas as pessoas ainda têm isso. De ferocidade, de querer agir de forma belicosa, né? De ter a característica de guerreiro, porque é isso que a gente precisa transformar. E de imediato, porque se a gente não fizer essa transformação o mais rápido possível, provavelmente será bem difícil a nossa continuidade aqui na Terra, já que assim nós não estaremos mansos. Né? Então, quem quiser realmente não pode perder tempo. Né? É preciso que a gente transforme essas nossas características, né, para nos tornarmos mansos e assim ter o direito de habitar na Terra regenerada. Vamos ver agora, já partindo para finalizar o nosso vídeo, alguns comentários do irmão Áureo no livro Universo e Vida sobre essa fase de transição e sobre os mansos. No capítulo do Porvir, capítulo 12 do livro Universo e Vida. Os filhos da iniquidade, empedernidos no crime e cristalizados no orgulho, deixarão as fronteiras fisiomagnéticas da Terra, em demanda das novas experiências a que fizeram jus. Mas aqui, no orbe aliviado e repleto de escombros, uma nova idade de trabalho e de esperança nascerá ao sol da regeneração e da graça. Nesse mundo renovado, a paz inalterável instituirá um progresso sem temores e uma civilização sem maldade. Olha que beleza, né? Os habitantes do planeta estarão muito longe da angelitude, mas serão operosos e sinceros, um tanto sofredores e endividados para com a eterna justiça, mas fraternos e dóceis à inspiração superior. Ou seja, então dá para a gente conseguir. Né? Claro que a gente precisa ter um esforço muito grande, ser muito fraterno. Porque como o irmão Áureo coloca, não vai ter nenhum anjo lá. Não vai ter características de angelitude, os habitantes do mundo de regeneração. Mas vai haver já uma predominância do bem. Né? Ainda estaremos endividados perante a lei de Deus, só que o bem ainda predominará. E sendo assim, é plenamente possível, porque a angelitude é um estado que está bem longe de nós. Mas com o esforço, com a nossa dedicação, com a nossa transformação moral, naquilo que é possível para nós, que dá para a gente fazer, nós podemos sim ter esse direito de habitar num planeta que já vai ser bem melhor. E quem não tiver, como ele colocou aí na mensagem, infelizmente vai sofrer para mais um degredo, né? Mais um exílio e mais uma queda planetária. Prosseguindo aqui com o irmão Áureo, sem monarquias, oligarquias, plutocracias ou democracias. Haverá apenas uma espiritocracia evangélica, fundada no celeste platonismo do mérito maior, do maior saber e da maior virtude, para o serviço mais amplo e mais fecundo. Reinarão na terra a ordem e a paz. O amor universal será estatuto divino. A terra pertencerá aos mansos de coração. Essa é a última passagem do livro. O livro se encerra com essas frases, né? Reforçando mais uma vez que a terra pertencerá aos mansos de coração. Pessoal, era hoje o que eu tinha para passar para vocês, era isso, né? Nossa oração vai ser voltada então justamente para que nós possamos conseguir fazer esse esforço e essa transformação. Por isso buscaremos como público-alvo as pessoas que estão nesse clima aí, infelizmente ainda, e até nós mesmos, né? Estamos bem nessa situação várias vezes, de intolerância, de agressividade, de violência, né? Essas características opostas à mansuetude que nós vamos trabalhar em nós e em todas as pessoas do Brasil e do mundo. Nossa oração terá
essa intenção aí de fazer essa transformação. Então, às 11 horas daremos o início. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus, fiquem em paz e até lá!